Bom, mais uma vez dizer da alegria de estar aqui hoje partilhando o Evangelho do dia. Nós já escutamos a palavra, invocamos o Espírito Santo também, né? Dizendo, deixa a luz do céu entrar. E agora somos convidados a retomar o texto, né? Então, convidar quem está em casa, se ainda não tomou o texto à mão, seria legal a gente ter à mão, é Lucas 11, 42, 46. E nós vamos fazer a metodologia da leitura orante, né? Retomar o texto, ver o que o texto diz, qual lugar, quais eram as pessoas que estavam nesse texto. Bom, primeiramente, dizer que Jesus toma aqui os ai de vós, né? Fariseus e ai de vós também, mestre da lei. Então, dois grupos, o grupo dos fariseus e os grupos do mestre da lei. A gente percebe nesse capítulo, né, no versículo, no capítulo 11, que Jesus estava numa casa, né? Então, os primeiros versículos ali, que não é o que a gente leu hoje, né? Mas Jesus é convidado para fazer uma refeição numa casa e eles percebem que Jesus, né, sentou-se à mesa e não lavou as mãos, né? Primeiro não lavou as mãos antes de comer, né? E o que está em jogo aqui é essa teologia da pureza. Esse final de semana, no domingo, porque os evangelhos da semana também estão sempre ligados ao domingo, a gente percebia aquele grupo dos 10 leprosos que tinham que se apresentar para o sacerdote, para ser reconhecido se estavam com lepra, e eles eram retirados da comunidade, né? Eles ficam longe para falar com Jesus. Jesus, mestre, tende compaixão, eles dizem, né? Não pede para ser curado. Primeiro pede compaixão porque é aquela ideia da teologia da pureza, né? Estão assim, estão impuros porque fizeram alguma coisa errada, né? Então, por isso que estão castigados. Jesus toca o leproso e daí ele passa também a ser impuro, né? O que está em jogo aqui é essa questão da teologia da pureza, puro e impuro. E Jesus nos apresenta a teologia da gratuidade, né? Aqui está, então, Jesus nos versículos anteriores, né? Enquanto ele fala, um fariseu convida para fazer uma refeição em sua casa. Aqui é interessante também, eu gostaria de trazer presente as diretrizes da ação evangelizadora para esses próximos anos, que apresentam a comunidade como uma casa, né? A igreja como uma casa, que é a casa da palavra, a casa da liturgia, a casa da caridade e da missão, que são os pilares, né? E há uma casa sempre com portas abertas, que acolhe e envia. Jesus está na casa e ele vai fazer refeição, é convidado, né? Senta-se à mesa e não lava as mãos, né? Não é uma questão de higiene aqui. O que está em jogo, eu me lembro que quando a gente via aquele filme Paixão de Cristo, normalmente a gente retoma, né? Tem uma cena muito interessante que se a gente não... ela passa despercebida. Maria chama Jesus para fazer a refeição, né? E é interessante que Jesus está construindo uma mesa, né? E ele vai fazer uma cadeira, porque fazia as refeições deitado praticamente, né? Mesa bem, não é que nós temos agora. E Maria brinca assim, né? Que ela vai sentar e quase que cai. Isso não vai pegar esse título de mesa, que é o que a gente está sentado agora. Mas aí ela chama para a refeição e Jesus vai, né? Vai logo e Maria fala... E daí ele vem, ela está com a bacia para lavar as mãos. E ele lava rapidamente, bem rápido assim, e pega um punhado de água e joga no rosto de Nossa Senhora, né? A atitude de Jesus não é o exterior, né? E na última vez que eu estive aqui, eu sei porque alguém lá em Guaíba disse assim, o senhor falou dos sepulcros caiados e me chamou a atenção porque eu até ia no cemitério, cuido. Não, o zelo pela memória das pessoas, isso continua, né? O que não pode é o exterior, né? A gente se preocupar demais com o exterior e não cuidar do interior. É nesse sentido que Jesus fala. Então, o contexto, que nesse primeiro momento a gente coloca o contexto, Jesus estava na casa de um fariseu, sentou-se à mesa, não lavou as mãos, né? E eles começam a burburar entre eles, né?
Então, vocês agora, fariseus, vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de roubo e maldade, insensatos. Quem fez o que está fora não fez também o que está dentro? Aí Jesus entra nesta questão, então, dos ai de vós. Aqui é interessante que Lucas coloca 3 ais de vós, né? Lucas reúne em 2 grupos de 3, né? Enquanto Mateus tem 7. Maldições de Cristo contra os fariseus e escribas. Os ais de vós, né? A primeira maldição refere-se ao formalismo dos fariseus, no versículo 42, né? Então, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas, mas sem deixar de lado as outras. Aqui é interessante, Jesus não disse que não é para contribuir com o dízimo, mas é bem interessante que contribui, mas deixa a justiça e o amor. Aí Jesus resume, porque a gente poderia acusar, não, Jesus está dizendo que é para deixar de contribuir, né, pagar o dízimo, aqui o tema, mas contribuir. Não, vocês devem praticar essas coisas, mas sem deixar de fazer as outras. Aqui é bem interessante, talvez eu esteja influenciado de fazer uma leitura a partir das diretrizes, né, mas essa questão um pouquinho da caridade, a casa da caridade, né. Então, o pilar da caridade deve fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras também. Então, praticar a justiça, o amor. Então, esse versículo 42 aqui, que o comentário que eu tenho, eu sempre utilizo, se alguém quiser saber, é a liturgia que a gente chama, né? É o missal cotidiano. Nossos padres, além do... Tem o missal que a gente para as missas, mas tem o missal cotidiano e o missal dominical que tem as leituras e orações. Aqui até é da Paulus. Então eu sempre pego o comentário para preparar a homilia. Aqui coloca então como maldições os ais de vós. O primeiro é o do formalismo, que discute sem fim os preceitos ínfimos, né, as pequenas coisinhas, mas esquece os mandamentos essenciais. A segunda é contra as autoridades religiosas que preferem as honras ao serviço. Né? As autoridades religiosas que preferem as honras ao serviço. E isso é interessante que Jesus vem para servir, né? Jesus não vem para ser servido, ele lava os pés. Que é o versículo 43. Então, eu vou convidar que a gente faça a leitura do 43. Ai de vós, fariseus, que gostam do primeiro lugar nas sinagogas e das saudações nas praças públicas, para serem reconhecidos. Ele coloca, então, essa questão das autoridades religiosas. A terceira afirma que essas pessoas são tão acostumadas nos vícios que a simples aproximação delas faz contrair a mesma impureza que se contraiu no contato de um túmulo, no versículo 44. Ai de vós, porque são como sepulcros que não se veem e que as pessoas pisam sem saber. Então, versículo 44, né? A primeira inventiva dos doutores acusa-os de haverem de tal modo agravado a lei e de se tornarem, né, intolerável a vida irreligiosa, ao passo que o fardo de Cristo é suave e fácil de levar. Hoje nós estamos aqui celebrando Santa Margarida Alacoque, né? Santa Edvige também, e vou fazer propaganda de São Geraldo de Magela também. Mas Santa Margarida, que tem a devoção ao coração de Jesus, vinde vós que estáis cansados, né, sob o peso, sob o fardo do dia a dia, e eu vos aliviarei. É esse coração, né? Eu gosto sempre de falar que lá em Guaíba, quando eu trabalhei lá, e ainda tem essa imagem, é uma imagem do coração de Jesus que ele abre a veste, né, a túnica, rasga e coloca o dedo dentro do coração, né, apresenta, porque o Padre Laine até diz, né, ele cutuca a ferida ali, né, e sai o sangue que nos redime. Mas vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados sob o peso do dia a dia. Jesus não coloca fardos pesados, muito pelo contrário. Ele nos alivia. Essa que é a dinâmica. Ao contrário desse grupo dos mestres mestres da lei e dos fariseus, que colocam
peso, fardo muito pesado. E eles mesmos nem cumprem, né? E acaba uma proximidade tão grande com a podridão que só chegar perto deles a gente já percebe essa podridão. Mas daí aqui, né, Kátia, é para os fariseus que ele está falando? É para os mestres da lei? Ou pode ser para nós? Aí no outro comentário que eu peguei também, que nessa, como eu digo, do Missal Cotidiano, tem um comentário antes do Evangelho, depois tem uma aplicação prática depois do Evangelho. Depois que Qual é a imagem da igreja? Tá entre parênteses, é bem interessante. Englobando não somente os pastores, teólogos, mas também os simples cristãos. Ou a gente podia dizer os cristãos leigos, porque é interessante, a gente sempre fala, não a igreja, porque a igreja não vai, porque a igreja é isso. Mas quem é a igreja? Eu sempre digo, né? E quem é a igreja, cara pálida? Né? É sempre o padre, a freira, a religião. E você não é a igreja? O documento 105 dos leigos, ou o ano do laicado, propõe de evitar de dizer a igreja na terceira pessoa do singular, mas nós, igreja, na primeira pessoa do plural. Então é para nós hoje, né? Pode ser muito para nós. Nós estamos quase invertendo a pirâmide, se houvesse uma pirâmide na igreja, porque a igreja é comunhão e participação. De agora, então, nós estamos quase botando o Papa no inferno e nós é que somos os canonizados, né? Nós que somos... Peraí, nós não somos igreja protestante, né? Então, nós temos uma cabeça, né? Então, aí nós vemos um Papa muito simples, muito perto de nós. Nós estamos agora... Choveu fotos, né? Porque o Padre Maurício está lá, né? O Papa tomando chimarrão, né? Com o Padre Maurício, junto conosco, né? Na fila do cafezinho, e causa certo escândalo de uma prática que nós fomos colocando de um Papa monarca, né? Não estou criticando aqui, mas a gente tem que cair em si que o Papa é servo dos servos, né? Então é aquele muito próximo da gente. E Jesus traz essa dinâmica. Então, quando o Papa está causando certo escândalo, que o Papa está sendo perseguido, Jesus, ele não sentou sem lavar as mãos, né? E daí o pessoal se ofendeu. Veja o absurdo que a gente cai, né? O absurdo que a gente cai. A gente coloca peso, fardos muito pesados. Às vezes até me preocupa, às vezes com certas conversões rápidas, né? Que fizeram um monte de coisa errada e agora sentam na primeira fila para julgar os outros, né? Então fizemos tudo de errado, mas agora então... E nós... Peraí, né? Eu me lembro do diácono Joni que dizia, né, lá de Guaíba, que tem uns que são católicos, né, por opção, né, não por sofrimento, né, aprendendo na dor, né. Tem uns que tiveram que aprender na dor, tudo bem, mas tem outros que estão ali, né, e que, claro, que tem as suas limitações. Agora, você não pode querer vir, nós dizíamos quando era seminarista, pega o viamão lotado e quer sentar na janelinha, né. Peraí. Então, acho que é essa que é a questão um pouquinho ali que tá. É para nós, né? Não precisamos apontar por bispo, por padre, para freira. Não, é para nós. Primeiro, a leitura orante, que eu gosto muito da leitura orante, o primeiro passo é o que o texto diz, que é o que nós estamos fazendo aqui. O segundo, o que o texto diz para mim. Enquanto radialista, enquanto técnico do som, enquanto padre, que tem para mim. Não é para minha vizinha, para o meu marido, né? É para mim. Né? E depois o terceiro passo, que me faz rezar a Deus, e a contemplação. Então, isso aqui o comentário a todos nós. Então, hoje, que me fez, quando eu estava vindo, eu peguei o mesmo texto, né? Que um mês atrás eu falava dos sepulcros caiados, porque a senhora que me encontrou em Guaíba, o senhor falou, na verdade, eu até brinquei, o Evangelho disse, né? Que ela disse, agora eu sempre tenho zelo, e continuo tendo zelo pela memória, né? Pela memória das pessoas. Mas, e agora retomamos aí, eu disse, não, mas esse Evangelho fala para nós, né? Não estou dizendo... Então, para nós enquanto lideranças, né? Então, qual é a imagem da igreja? Englobando fiéis leigos, né? E o clero também. Que se apresenta a quem não crê ou pouco crê. Qual é o meu testemunho? Com aquele que crê ou aquele que não crê e que o pouco crê? Que vai ver para o meu testemunho. Como quiséramos ser vistos para que Cristo não seja recusado com a nossa culpa, né?
Então, muito mais que falar é a gente testemunhar, né? Eu gosto da mística do batismo, e isso o Padre Bonifácio retoma, ele sempre citou, né, e sempre citava o Papa Bento XVI também, dessa questão do batismo, né? E as diretrizes anteriores colocavam o número 129, dizia que pelo batismo nós somos profetas, né? Profetas, que é anunciar, denunciar e testemunhar o Cristo ressuscitado. Nós somos reis enquanto serviço, porque aqui também está a questão, que tipo de reino o reino é de serviço, né? E somos sacerdotes quando nós somos convidados a nos oferecer diariamente. Mas o profetismo é anunciar, denunciar e testemunhar o Cristo ressuscitado num mundo, às vezes, tão dilacerado pelo pecado, pela maldade. Então, evidentemente, ser igreja, segundo Cristo, é ser animado pelo Espírito. Ânima quer dizer espírito, pneuma. Animado pelo Espírito Santo, que é espírito de verdade, testemunho, amor, comunhão, liberdade e vida, né? Eu fiz o retiro há pouco tempo e o nosso pregador, o Frei João, ele dizia assim que no tempo que nós estamos vivendo, que a gente também, eu posso pegar aqui, fazer toda uma análise, como a gente tem feito da iniciação à vida cristã, né, do querigma, que o retiro nosso era sermos ministros, né, ordenados, ministro querigmático, aquele que anuncia Jesus Cristo, né, o ardor de anunciar Jesus Cristo, né, e as pessoas então ficam animadas e querem seguir. E claro, tem a parte do catecumenato, né, da catequese, a parte de iluminação e purificação, que são os sacramentos, e a mistagogia, que é o mergulhar. Mas eu sou um ser querigmático, né, de anunciar Jesus, que as pessoas me veem, elas ficam animadas, e daí ele diz assim, que no mundo que nós estamos hoje, a gente corre algumas tentações. Uma é de supor que as pessoas têm fé, né, supõe. Então a gente, a Kátia está lá, veio pedir para ser batizado, não, a gente supõe, coloca, e às vezes a pessoa nem foi catequizada, né? Qual é o problema que nós temos muito nas nossas comunidades? A pessoa às vezes nem foi catequizada, né? Não foi nem evangelizada, talvez nem conheça Jesus Cristo, né? Então, supor. A outra é impor, que é talvez a maior tentação que nós estamos tendo hoje, a gente querer impor. Não, ou você está indo no inferno. E a terceira que o Frei dizia, que é a via melhor, que é propor, né? Olha, nós falamos das comunidades agora. Eu estou muito animado com as comunidades discipulares. A minha comunidade lá é nas quintas-feiras. Mas essa semana o Padre Roque mandou foto da comunidade deles, eles reunindo. É uma comunidade de convivência mesmo. De irmãos que se amam. Daí um dos meninos, até eu sei o nome, Maurício, foi crismado no domingo, né? E eles estavam segunda-feira confraternizando. A irmã Cita perguntou até que é isso? É a proposta que são também comunidades de convivência, que celebram. E eu estava celebrando, então, a crisma do Maurício, que eu nem conheço, mas acabei por conhecer, porque nós estamos em comunidades menores. Então, é isso, a gente propor, né, pela nossa vida. Olha, eu acho que eu quero conhecer esse Jesus aí. Mas como a gente supõe ou impõe, nós não conseguimos ir muito longe, né? Então, propor a pessoa. E daí, acho que a grande questão aqui que Jesus apresenta é a lei do amor, da gratuidade. Não parece meio doido assim, né? Mas a cruz beira a loucura. Um Deus que se digna a morrer por nós, né? Todo o Primeiro Testamento, né? Se tiver 50 justos, destruir a cidade, não. 45, 40, 10 não destruiria. Para chegar a um só, para preparar que um só nos redimiu. Não parece... A gente fala meio punk, né? Não parece meio punk assim, mas é. É isso, é gratuidade. E talvez nós estamos acostumados, né? Jesus nos apresenta essa mística da cruz. E não do monte de leis. Eu fiz a entrega também dos mandamentos. Esse final de semana, na Arquidiocese de Porto Alegre, está prevista a entrega da lei. E é a lei do amor apresentada. Fizemos lá em Arroio dos Atos. Eu tive aqui na Nossa Senhora das Dores, o padre Lucas me pediu para fazer. E eu dizia justamente isso. Se a lei resolvesse, o Brasil seria o melhor país do mundo, porque um monte de lei que tem, né? Mas não é a lei. O que falta aqui é o amor, né? O amor, a misericórdia. Achei muito interessante o Papa apresentar o ano da misericórdia, né? Não como algo só como devocional, né? Me lembro que eu recebi um quadro, então, de Jesus, né?
que é o misericórdia. Ah, beleza, mas o Papa avança muito mais. É a misericórdia quando a gente toca a ferida, né? Quando a gente cuida da ferida, quando a gente se coloca no lugar do preso, do estrangeiro, né? É muito feio a gente ver cristãos falando contra os estrangeiros, né? Ah, eles vêm aqui para tirar o emprego da gente. Ou bandido bom, bandido morto, né? O que é isso? Onde é que nós... O absurdo que nós vivemos. E o Papa nos apresenta uma misericórdia, né? Então, se não cuidar, a gente se preocupa mais com o jeito de lavar as mãos e de lavar os copos e não do pobre, né? Que é o Lázaro, aquele que esperava as migalhas. Mas Lázaro foi para o céu, enquanto aquele rico opulento que fazia muitas festas foi para um lugar de tormentos. E o que falta para nós para entendermos a palavra? O que está faltando, né? Falta o amor, falta a misericórdia. Então, é essa proposta hoje dos ai de vós, só que Jesus é bem duro nesses ai de vós, né? Então, eu queria só concluir com, então, a proposta do comentário. Eu peguei 2 comentários, agora o terceiro, que é da agenda bíblica. De grande apelo moral é a expressão ai de vós. Várias vezes a gente vai ter os ais de vós, mas é os ai de vós para nós, né? Contido no Evangelho de São Lucas, demonstra significativamente a profecia de Jesus, que registra severa advertência com relação à atitude dos fariseus, mas que pode ser a nossa também, né? O termo hoje fariseu, né? Tu é um fariseu, se tornou um termo pejorativo, né? Justamente pela falta de coerência, né? O Senhor condena esses fariseus porque esses interpretavam cegamente as leis, buscando por meio delas tirar vantagem em suas ações para oprimir o povo. A gente oprime o povo. Eu não consigo mais, Marco, não tenho mais paciência para escutar esse pessoal que vem dando moralzinha para os outros, né? Peraí, cara, né? Mas e daí? Eu acho tão interessante, eu acho bonito, né, Marco? O pessoal veio dizer, se eu fosse padre... Peraí, tu escolheu se casar, né? Se fosse padre, eu ia fazer tal coisa, né? Ah, não, mas eu acho interessante, os casais têm que ter vários filhos. Mas eu tenho 1 ou 2, porque eu não consigo... É muito bonito a gente falar para os outros, mas você não consegue ser coerente, viver a coerência. É isso que Jesus está chamando a atenção. Cada um tem que ser feliz no estado que está. Eu, como presbítero, a Kátia, leiga, né? O Marco, o matrimônio. E ser feliz. Seja feliz, meu caro. Não fique dando moralzinho achando que você é a última bolachinha recheada do pacote. Não sei se pode falar bolachinha recheada. Não falei a marca, né? Então, eu não falei a marca, né? Não. Então, é essa a questão. Entre os principais ataques de Jesus com relação aos fariseus está o relacionamento à incoerência. Veja, a incoerência comportamental. Embora extremamente rígido na interpretação e aplicação das leis aos outros, com eles próprios usavam o subterfúgio. O que nós vemos hoje na política e também no meio judiciário? O Marco levantou, né? O que a gente vê no meio judiciário, né? As leis que se adaptam agora já não é mais segunda instância, agora já é primeira instância, a gente adapta a lei. E o pobre é que sempre se rala. Se você tem um bom advogado, você é solto, né? Eu me lembro aquela governadora lá do Rio de Janeiro, então ela tinha que sair porque ela tinha que cuidar dos filhos. Agora nós visitamos aqui mulheres que têm filhos, né? E que, aqui em Guaíba, que tem que ficar presa, né? Que às vezes são utilizadas, né? Pelos esposos para cometer o delito. E daí elas têm que estar presas, mas a governadora do Rio não, porque ela tem que cuidar dos filhos, né? Então, é bem interessante. O pobre sempre... Se você tem um bom advogado, onde é que nós acabamos isso, né? A gente adapta para nós, né? Nós fazemos política para poder ter nós termos mais vantagem, o pobre. Então, isso que deixa Jesus assim, né? O Evangelho fala que Jesus, no momento, ficou irado mesmo, né? Então... eles buscam a brandura considerando-se detentores do julgamento divino, né? Justificam-se o não cumprimento. Notamos, assim, que as palavras de Jesus dirigem-se, inclusive, a nós também, a nós, a fim de que sejamos autênticos cristãos capazes de viver em coerência e transparência com aquilo que o Evangelho propõe. É para nós, que se nós começarmos
a de fato, né, a sermos coerentes, a gente vai transformar o mundo, que a gente fala na civilização do amor. Bom, eu fui bastante extenso, mas agora abri a participação. Eu convidaria a gente participar, né, dizendo o que esse evangelho diz para mim hoje, para mim. Para mim, o que o evangelho diz para mim hoje? Se alguém não conseguiu ler, dá tempo ainda, a gente vai colocar uma música agora? Uhum, sim. Então, é Lucas 11, né? 42, me ajuda aí. 46. 42 a 46, tá? Uhum.